Caríssimos irmãos e irmãs presentes, demais que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, nossos votos de muita paz. Nesta paz que esta casa nos oferece, certamente pelo grande esforço, por toda a energia que os encarnados colocaram nela, através da sua contribuição, na sua parcela, não importa quanto, mas toda ela tem o seu valor. Então essa casa já é imantada em muita luz, igualmente pela espiritualidade, porque já estava planejada esta casa bem antes de nossa chegada, da nossa reencarnação. Então nós ficamos muito felizes por podermos fazer parte de um núcleo de oração. Estar aqui hoje trazendo algum material para nós conversarmos, para as nossas devidas reflexões, é uma grande dádiva para mim, é algo que jamais pagarei a esta casa, aos dirigentes encarnados e desencarnados, por essa oportunidade única de falar do Espiritismo, de falar de Jesus. Então, nós sabemos que nessa grande viagem que nós temos percorrido, temos o Velho Testamento, as antigas leis, que são a base da boa nova do Evangelho de Jesus. Precisamos entender quando ele diz a boa nova, uma nova notícia, uma nova oportunidade, um novo aprendizado. Então nós recebemos de Jesus a boa nova. Sabia ainda que nós não entenderíamos tudo, ele mesmo disse, mas no tempo certo eu lhe enviarei um Consolador prometido, que vós não podeis compreender ainda tudo hoje, mas no momento certo lhe enviarei. E veio o Espiritismo através de Leon Denisard, e nós hoje fazemos parte de um dos maiores movimentos da Terra, o Evangelho de Jesus na nova luz, o Evangelho de Jesus em espírito, não mais na letra, porque nós entendíamos então o Evangelho de Jesus na letra, hoje nós entendemos no espírito, e ela tem grande diferença. Então nós não podemos nunca deixar de falar dos benfeitores espirituais que nos cercam, que preparam, que nos auxiliam, que neste momento, bem antes de nós, já preparou esse ambiente nas primeiras horas da manhã para nos receber. Igualmente um número incalculável de irmãos desencarnados que também estão aqui aprendendo conosco o mesmo ensinamento de Jesus, que ainda tem os mesmos sentimentos, os mesmos gostos que nós ainda temos, porque não é porque nós desencarnamos que nós já nos tornamos anjos ou demônios. Somos o que somos agora ou depois, quando deixarmos. Então nós precisamos entender que o Evangelho de Jesus é a boa nova. Nós deveríamos, todos nós, consultarmos, se necessário fosse, se possível, um bom psicólogo, um bom psicanálise. Eles nos ajudam muito nessa jornada, mas hoje eu em particular, estou dizendo que não devam. Encontrei o maior psicoterapeuta no Evangelho de Jesus, o próprio Mestre Jesus. Porque quando nós estivermos numa dificuldade, numa situação difícil, abra o Evangelho ao acaso e vai ter lá, talvez algo que nós não queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir é o próprio Cristo falando conosco. Então o Evangelho é para nós a boa nova trazida pelo Cristo, administrada hoje pelos benfeitores espirituais, pelos Espíritos da verdade, encarregado de levar à frente essa nova ou essa terceira revelação
que nos foi trazido. Dentro desse enfoque do Evangelho de Jesus, porque nada, sem dúvida, nada é possível se não tiver Jesus como base, nosso governador planetário. E hoje nós trouxemos um assunto para as devidas reflexões. Mas antes dessa reflexão, eu queria dizer para todos nós, em especial todos nós que aqui estamos, que nós somos todos, sem exceção, nós somos um grande guerreiro. Nós não fazemos ideia do soldado que nós somos, a batalha que nós enfrentamos, a luta que nós enfrentamos nesse campo de batalha, um dos maiores inimigos que está dentro de nós. Então tem que ser muito guerreiro, tem que ser persistente para poder enfrentar esta batalha a qual nós viemos incumbido. E temos como nosso general que vai à frente Jesus. Então não há nada do que nós nos amedrontarmos nessa jornada. Não precisamos também pensar de hoje para amanhã que nós estamos aqui porque eu quero ser perfeito, então nós abandonamos. Mas pensar assim: eu entrei no caminho do aperfeiçoamento. Porque vai levar longos e longos anos para nós atingirmos a meta a qual estamos destinados. Então, eu não sou perfeito, mas já encontrei o caminho do aperfeiçoamento. É só batalhar agora como um grande guerreiro, e nós precisamos entender que muitas vezes estamos num campo de batalha que nós não conhecemos o terreno a que vamos adentrar. Todos os dias, todos os instantes, nós avançamos mais e esse terreno é desconhecido. Como assim? Para que nós entendamos muito bem, nós não sabemos, assim que nós saímos da casa, o que nos espera. Nós não sabemos o que é além desse instante. Então nós temos este instante. Então, para isto, nós só temos o agora, esse momento. Se eu errei ontem, errou. Jesus, sabe como é Jesus para nós que erramos? Jesus não é aquele que pune, que te pressiona, que encurrala você quando você está caído, derrubado. É aquele que estende a mão, levanta você, ajuda você a limpar as lamas e diz: segue, meu filho, vai em frente, não erres mais. E não nos condena, mas também não nos perdoa, porque nós não ofendemos a divindade, mas nós ofendemos um ao outro. Por isso estamos aqui nessa grande família, como disse nossa Neuza, a nossa família espiritual. Então eu jamais agrido alguém, Deus aliás, mas agrido esse ou aquele. Por isso temos uma família difícil, filhos difíceis, pais difíceis, círculo parentesco, da parte consanguínea muitas vezes difícil de convivência. Estamos lá para o devido acerto. Então nós entendemos que nenhum de nós, nem aquele irmão das mais fundas trevas, das organizações inferiores, ele é mau, porque então seria uma criação divina. O mal é de origem humana para dizer que somos nós espíritos, encarnados e desencarnados. O mal somente é a ausência do bem, nada mais do que isto. Vejamos nós hoje, se nós faríamos algo que fizemos há 2, 3 anos atrás, não faríamos mais hoje, porque hoje nós vivemos uma nova história, um novo momento, uma nova reflexão. Nós já não somos hoje o que éramos ontem. Quando Buda, ele está lá pregando com seus discípulos à beira de um rio, chega um homem e dá uma cuspida no seu rosto,
E levanta um dos seus discípulos e diz: me permite que eu advirta esse homem. Fala: não, deixa ele. E aquele homem vai embora. No outro dia ele volta arrependido e diz: eu queria te pedir perdão pelo ato insano que eu cometi ontem com vós. O que você fez ontem para mim? Buda perguntou. Cuspi no teu rosto. Não tenho nada a te perdoar. Mas como não? Eu não sou mais o homem de ontem, sou outro hoje. Não está vendo esse rio? A mesma água que correu ontem nunca mais vai correr aqui. Assim somos nós. O que nós éramos ontem não somos mais hoje. Somos melhorados hoje, pode perceber. Nós já somos melhores. Então nós precisamos aproveitar essa oportunidade única, essa máquina perfeita do arquiteto divino, que chama corpo físico, em que nos foi emprestado, e utilize numa causa maior, que é nós, onde veia vasos capilares se esticar, dar 2,5 voltas no planeta Terra, um coração, 2,5 bilhões batidas numa pessoa de 70 anos, pensa, o coração bombeia, passa por ele, se pudéssemos pesar, 360 mil toneladas, numa pessoa que vive 70 anos aproximadamente. Essa é a máquina física que estamos usando. E quando alguém tem um AVC, a veia que rompeu-se é bem mais fina, mas bem mais fina que um fio de cabelo. Percebe o que está sob nosso comando? Mas comando de quem? Do ser pensante, o espírito que está nele, a nossa alma. Então o que estamos fazendo com essa máquina física? Aí eu trouxe algo para nós pensarmos, porque nós precisamos começar a trocar de pensamentos, sempre o mesmo pensamento. Estamos sempre tristes. Por que estamos tristes? Estamos nessa casa de oração, acolhido, pode chover. Se não estiver chovendo, tiver muito calor, temos o ar, todo o conforto possível. Se alguém não chegou de carro, ou não tem um carro, veio de carona. Se não veio de carona, pegou um coletivo. Percebe como tudo está muito fácil para nós hoje? E talvez seja esta facilidade que está fazendo nós abandonarmos a causa, porque quando tudo é difícil, parece que é mais fácil. Por que nós, com todo respeito, não estou dizendo que isso generalize, não estou generalizando, as pessoas dos anos 60, como eu, e tantos mais, tivemos grandes dificuldades, mas alguns jovens muito bem criados, não têm depressão, porque elas aprendem com as frustrações da vida, com os limites, com o não, com os pais severos, trabalhando cedo, ajudando na sustentação da casa, tendo que rezar o terço, fazer oração, antes de dormir tem que pedir bênção para os pais. Fui jogar futebol uma vez, eu era jovem ainda, eu ri até, mas assim, não erroneamente. Eu tinha 26 anos, eu tinha um cara de uns 35, no meio do campo de futebol, pronto, com uniforme, ele chegou e falou: benção, tio, um cara barbudo, sem cerimônia e sem vergonha. E o Senhor falou: Deus abençoe, filho. E nós chutamos ele no campo, porque ele era bom de bola, teve que chutar, porque senão não segurava. Então nós precisamos trocar nosso pensamento, mas não ficar chorando como criança, lamentando, mas reagir-se. É torturante a lembrança de um mau acontecimento, mas se algo aconteceu de mal, vamos tirar o melhor proveito disso, vamos mudar nosso pensamento. Já que eu errei, já que aconteceu, o que eu faço com esse acontecimento? Tiro algo de melhor. Precisamos saber que a solução não é chorar com a razão,
não é chorar com razão, é trocar de pensamentos. Mas como você troca um pensamento ruim por um bom, um pensamento obsessivo? Como se faz se você não está bem com o pensamento? Nós falamos outro dia, pensa no pudim, no pedaço de pizza que você mais gosta, naquele Nutella. Eu descobri esses dias, que eu dei de presente para uma menina, lá, filha de uma amiga nossa, eu não imaginava que a mulher, o melhor presente que o homem pode dar para a mulher é Nutella. É verdade, mas 600 ml, não veio um pequenininho, ó. O caixa, que foi uma menina lá em Sergipe, falou, nossa, que gostoso ganhar Nutella. Aí ela falou, vai lá em mulher, falou, se o meu marido me desse um negócio desse. Então quem é casado dá, amanhã compra. Você vê, uma coisa tão simples, e muda todo o humor da pessoa. Quando nós rimos, nós movimentamos 18 nervos facial, e nosso cérebro recebe uma informação que está tudo bem, e você fica bem. Quando você está bravo, irado, raivoso, você cerra os rostos, você movimenta aproximadamente 38 nervos faciais, e o seu cérebro físico recebe uma mensagem que está mal, e você fica mal. Então troca o pensamento. Então nós precisamos começar a pensar nisso. Não são os fatos que fazem a vida de uma pessoa. Os fatos, não são os fatos que fazem a nossa vida. A vida é boa ou má, conforme o nosso pensamento. Então eu estava brincando esses dias, falando para a gente rir um pouco, e a vida parece tão difícil, mas as dificuldades é muito gostosa. Mas na época que eu passava, era muito difícil, até me constrangia, porque eu tinha 7 anos, numa cidade, 8 anos, uma cidade de cerca de 8 mil habitantes, 7 mil habitantes na época, e tínhamos pessoas de classe média, alta e pobres, né? Então ia aquelas moças, aqueles jovens, com aquelas camisas, porque tinham uniforme, calça azul, bermuda ou saia azul e blusa branca, e elas iam com aquela blusa fina de tergal, muito bonita, bem lisinha, não amassava, e eu ia com uma camisa, não sei se era de algodão, que era aquela coisa, que parece que ficava amassado, e acho que para economizar, a gente crescia, ainda parecia um umbigo. Aí você pegava o short, era saco de açúcar, tingido, e aparecia usina Santa Maria. Percebe? E a gente ficava constrangido, meio escondendo aquilo. E hoje você ri disso. Se eu tirar tudo isto, que é difícil, que no momento era sofrimento para nós, o que eu faço? Eu desmancho a minha história. A minha história hoje está baseada nessas dificuldades, então ela tem que existir, senão não éramos o que somos hoje. As coisas ruins, as coisas boas, as dificuldades, as tribulações, tudo isso faz muito parte da vida, e é importante que seja. Se um dia vocês me convidar, vou esperar que vocês me convidem um dia, para ir jantar na casa de vocês, e não faça polenta. Eu até gosto frita, mas eu não como de raiva, de tanto que nós comemos na nossa infância, e ainda ia dormir com fome, porque tinha que ser dividido, até para comprar o fubá era difícil na nossa infância, então a gente aprendeu, comia menos, comia pouco, era bom essas dificuldades. Hoje nós entendemos como é bom as dificuldades. Então, voltando ao pensamento de trocar o pensamento, há no nosso interior uma força superior na tua alma, no seu ser pensante, que pode e deve desfazer o teu sofrimento. Pode e deve desfazer. Você tem que desfazer. Nós não viemos aqui para sofrer, não importa o que você passe. Nós viemos aqui para vencer, como dissemos no princípio, como guerreiros que somos.
grandes guerreiros na grande batalha da vida, vencendo o maior inimigo que está dentro de nós. E não adianta querer transferir para a esposa ou para o esposo, porque é tua. E no momento decisivo, essa batalha é individual e solitária, na maioria das vezes. Mas às vezes o companheiro ou a companheira, o esposo ou a esposa, ajuda-nos. Às vezes se calando naquele momento que você está meio difícil, está meio para baixo, ela fica quieta, né? Porque o tolo, porque quando você está aborrecido, você está como no Evangelho segundo o Espiritismo, quando alguém estiver mal, se cale para um tolo falar, né? Porque quando a gente está mal, a gente fica na condição de tolo, você fala coisa que depois você vai se arrepender. Então ele precisa ficar quieto. E uma pessoa sábia, a esposa ou o esposo, sabe quando eles não estão bem, se cala, deixa o momento dele, passa, aí vem e está tudo bem. Isso é convivência, isso é trocar de atitude, trocar de pensamentos, de sentimentos. Então nós precisamos entender que os fatos vão na frente da vida e dos seus efeitos. Os fatos é que são feitos do seu próprio pensamento. Então os fatos é que são feitos pelos nossos próprios pensamentos. Então por que criar algo que vai te fazer mal? Por que não dissolver isto? Meu filho não veio me ver. Aí às vezes, muitas vezes nós arrumamos uma desculpa para nós mesmos, porque ele não nos vem ver. Não tem que arrumar desculpa. Deixa eu tirar o melhor disto. Talvez ele não queira vir me ver. Talvez ele tenha um trabalho, talvez ele esteja cansado. Talvez eu não tenha o valor para ele que eu penso que deveria ter. Mas eu fiz tudo que pude fazer. Ah, mas eu falhei. Não, eu não falhei. Eu dei o melhor do que eu tinha para dar. É assim. A minha mãe deu o melhor que tinha para mim. Esse dia nós ficamos conversando lá, das 8h30 até 12h30, eu era minha irmã. E falei, lembra, mãe, quando você me levou naquele benzedor lá em Serquilho? Um benzedor que ele era de um irmão nosso, né, que lidava com a mediunidade, ele era de Umbanda, e ele cobrava, e ela levou lá, e ele falou assim para ela, Suzana, perdoe-me, a senhora já sabe o que fazer. E eu fiquei olhando e vi o Espírito incorporar aquele homem, e ela falava, eu falei, lembra mãe, você fala tanto do Espiritismo, ela não me critica, ela fala, às vezes se pergunta, mas você era um bandista. E eu falei, né? Então você vê, são coisas que ocorrem na vida da gente. Então todas as religiões, todas as seitas, tudo aquilo que tenha um reflexo de Jesus merece nosso respeito, não importa a doutrina que seja, porque assim ensina-nos Jesus. Então nós precisamos entender a importância da compreensão daquele que não pensa como nós, da aceitação daquele que não age como nós, e aprendemos com isto, aprendemos a conviver, porque o grande problema da humanidade é aprender a conviver. Melhor do que isto, não precisamos criticar nenhuma doutrina, porque perguntaram para o Chico Xavier, Chico, qual é o maior mal da humanidade? Sabe o que ele falou? Falta de religião. Ele não falou falta da doutrina espírita, ele não falou falta do Cristo, falta de Deus, ele falou falta de religião, porque cada um de nós estamos numa sintonia, que aquela religião para nós é que serve, não esta, como para nós o Espiritismo serve para nós, e a outra não preenche as nossas necessidades. Percebemos? Então por que vou criticar o meu irmão que ele quer a outra? Então ser cristão é ser como Jesus. Quando ele é levado a ele, a mulher adúltera, que ela foi surpreendida em adultério, ele diz, ninguém te condenou? Não, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Ele não falou para ela, eu te perdoo, vai, não peques mais, só falou, vai, não peques mais. Quer dizer, troque de pensamentos,
troque de ideais, modifique sua vida. Se vocês quiserem, eu já falei uma vez aqui, já faz longos anos, no dia 14, agora eu venho, né? Eu posso falar para vocês da psicologia do perdão. Tem 2 casos muito lindos, que fala da mulher adúltera, e que o caso não termina aí quando ela sai, no livro de Amélia Rodrigues. Vai longe, ela vai ter com Jesus, que está na casa de Marta, de Lázaro, e ainda conversam, né? Então, meus amigos, o tempo está estourado. Nós precisamos entender que nós podemos fazer a nossa vida melhor. Então vamos modificar isto, vamos fazer melhor ela. Para que sofrer? Sabe, qualquer circunstância, qualquer episódio, o que acontecer na sua vida, tira o melhor disso. Tudo. O melhor. Quando minha esposa desencarnou, já fazia 1 ano, agora na véspera de Natal, depois eu troquei de casa, se me permite, me dá um licença só desse conto. Meus filhos não foram mais na minha casa. Aí eu vendi a casa, é porque nós não aguenta ver a mãe. Eu troquei de casa, não foram mais também. O mais velho, de vez em quando, vai. E ele que me convida, os outros demais, não, minha filha vem de registro. Ficou 4 dias lá e ficou meia hora na minha casa e não vi mais ela embora. E eu me perturbei com isso? Não. Ela tem que ir onde ela quer, fazer o que ela gosta, está bem, para mim está ótimo. E eu toco a vida. É assim que nós fazemos. Porque se o ato de um filho meu, de alguém, estiver me incomodando, eu preciso consultar imediatamente um psiquiatra, porque eu estou com sérios problemas. Então o problema do outro que me incomoda, não é o problema do outro, é eu que estou com um problema, porque a vida do outro é do outro, simples assim. Então, para encerrarmos, nós dizemos que estar aqui é uma caridade, o Pedro estar falando é uma caridade, o expositor, isso, aquilo, são homens iluminados, nada. Sabe o que é o Pedro? O Pedro é um espírito sem luz. Pode acreditar, não estou falando para brincar, para dizer com a falsa modéstia, não. O Pedro é um espírito sem luz, trabalhando por Cristo hoje, buscando luz. E se tem alguma luz em mim, é pelo trabalho que eu faço, por misericórdia dos benfeitores espirituais. Mas um dia eu terei minha própria luz, se eu persistir, trocando os pensamentos e sentimentos, e não me vitimizando por nada que me ocorra, mas sendo autor da minha história. Então esta casa, a nosso dever é a caridade, mas a caridade como dever. Mas o que é a verdadeira caridade? É o que Paulo de Tarso nos ensina, que a verdadeira caridade é aquela que você faz em você, que você modifica. E ele diz assim em Coríntios 13, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um sino que retine, um bronze que ressoa. Ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grande de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, o amor não é orgulhoso, o amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor no coração, mas o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo espera e tudo suporta. Então o amor nunca terá fim, mas as profecias sim, pois as línguas se calarão, e a ciência tem seu termo, e perfeito é nosso conhecimento e também as profecias, mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.
Ah, quando nós éramos crianças, nós brincávamos como criança, pensávamos como criança, e como criança nós raciocinávamos-nos. Quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três, o mais excelente é o amor, que nós devemos cultivar no coração. Muita paz, muita luz, muita harmonia, muita serenidade. Homem, não esqueça da Nutella. Amanhã. Tá bom? Muita paz. Obrigado. Imagina.